Hoje é dia 28 de agosto de 2021. Pelo dia 13 de setembro, que há de começar a aferição daqueles 6 que serão candidatos à lista tríplice, que depois será levada ao Tribunal de Justiça e mais tarde à apreciação do governador do estado para compor um dos melhores e maiores tribunais que o Brasil tem, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Este escriba se preocupa muito com isso, hoje simples observador. Mas para se ter ideia da velhice do Paulo Sérgio nos escaninhos da Ordem dos Advogados, há uma placa de uma subseção da Ordem Santos, que é a segunda do estado de São Paulo, com o nome dele posto numa das portas, no interior da sede da Casa do Advogado. Paulo Sérgio começou aquilo cedinho, ilustrou todas as fissuras daquela corporação que hoje é uma velha dama. Para se ter ideia, a subseção de Santos da Ordem está a completar 80 anos. Todas as vezes em que o Paulo Sérgio pensa na OAB, pensa em Santos. E todas as vezes em que reflete sobre Santos, pensa aqui na Ana Maria Babete, a primeira esposa que morreu cedinho, e que tem uma praça em homenagem a Babete, lá naquela belíssima cidade, Praça Ana Maria Babete. E esse escriba já estava lá. O que é preciso para ser desembargador ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Em primeiro lugar, é necessário ter uma vida ilibada, não necessariamente um Savonarola, mas uma criatura que ponha os preceitos da honestidade à frente dos defeitos que possa ter, inclusive ocultos. Outro dia, o Paulo Sérgio perguntou a um queridíssimo amigo quais os defeitos que ele tinha que escondia dele próprio. O amigo riu muito do outro lado, porque agora nós conversamos do outro lado. Ele disse: meu querido amigo, quando eu era pequeno, a minha mãe tinha um cofrinho pequeno, 14 anos, tinha um cofrezinho daqueles de banco, onde ela guardava os tostões. Eu enfiava uma faquinha na lingueta a pegar algumas moedinhas, porque eu já fumava escondido. Isso aí é um pecado que eu carrego desde criança, Paulo Sérgio, porque
aquelas moedinhas fariam falta sim. A minha família, que não tinha condições financeiras muito adequadas ao tempo. E esse meu amigo, que me confessou esse pecado e que ria, ele ria e quase chorou, porque entendia que aquilo era um pecadão. Nós temos pecadinhas, pecados e pecadões. Procuramos não ter os pecadilhos, nem os pecados, nem os pecadões, embora a imaculabilidade seja uma quantificação impossível da criatura humana carregar pela vida. De qualquer forma, no dia 13 a ordem vai escolher a lista sextupla, que vai ser remetida ao tribunal, e ali no tribunal haverá a escolha da lista trina, os três, que serão mandados ao governador, que simpaticamente há de colocar o seu preferido a tecer então, se quando nomeado, um caminho grande de trilhar aquela jurisdicialização do seu intelecto até os 75 anos, ou até morrer. Quem morreu e abriu essa vaga? Antônio Carlos Malheiros, uma criatura angelical, que se para o tribunal não tivesse ido em razão da sua competência, e a provia com muita facilidade, ou seria pela alma boa e santificada que levou ao tribunal. Nós temos lá naquele Tribunal de Justiça algumas estátuas. Uma delas foi posta, provida, arregimentada e fiscalizada pela família de Dante Delmanto. Mas quem vigiou a colocação no forno a lenha para que dali saísse a escultura de Dante Delmanto foi este velho escriba, Paulo Sérgio Leite Fernandes. E quem foi a ideia, a fixação, a teimosia para que Dante Delmanto pudesse fazer parte e vigiar as escadarias do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A estátua de Dante Delmanto está no primeiro Tribunal do Júri de São Paulo. Um advogado, sim, brilhante, um dos melhores que o país teve. E não chegou ao tribunal, não, provavelmente não o quis. Por-se a advogar em moço, envelheceu advogando e morreu com a beca. Temos outras esculturas lá. Toledinho, do Toledinho. O filho de Toledinho é desembargador e lança seus votos, se aposentado ainda não estiver, lança seus votos próximo à escultura que guarda a imagem de seu pai, Toledinho, amigo deste escriba. De qualquer maneira, este velho criminalista não quer ir mais longe, mas qualificações precisa ter alguém que queira ser desembargador ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Há uns ou outros que, além da competência no jurídico, tocam bem piano.
Fernandes conhece fica no anonimato, que toca trombone de vara. Toca bem. Fala o francês, o inglês, um pouco de alemão e toca trombone de vara. Além da competência na ciência jurídica em geral. Encurtando o nosso convívio hoje, 28. Hoje é 28 de agosto de 2021. O Leite Fernandes entende ou tem a sensação de que há uns 30 candidatos à ocupação dessa vaga. Abrir-se-ão mais duas proximamente. 30 candidatos, onde se submeter a uma arguição muito esquisita, porque todos podem indagar toda a orografia dos inscritos na Ordem dos Advogados de São Paulo, pelo que parece, podem sim. Tem a possibilidade de arguir, parece. E se possibilidade de arguir não tiverem, devem ter direito a voto. Nós temos 470 mil inscritos, que está por aí. E se nós tivermos aí uns 200 mil assistindo às arguições, há de ser uma festa para muito tempo. De qualquer maneira, foi assim que, assemelhadamente aquilo que este escriba pensa, o edital de inscrições foi formulado com a sua regulamentação. O que é importante nessa eleição, é uma eleição, não é exatamente a criatura tocar bem um instrumento. Se tocar bem o instrumento, melhor seria, porque engalana eventualmente uma reunião mais light no tribunal mais tarde, mas não. É preciso que seja imaculado, sim. É preciso que seja simpático também à classe. É necessário que tenha prestado serviços à comunidade jurídica em geral e aos advogados em particular. É necessário que o tribunal goste também daquele apontado na lista sextupla. O advogado precisa ser simpático. Não pode ser sisudo, não pode ser imaculado frente a uma possibilidade de abraçar um desembargador no tribunal, daqueles remanescentes ou daqueles de carreira. É preciso que tenha conhecimento jurídico sólido, é necessário. E precisa ter alguma dose de aproximação política também com o tribunal. Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em aparência, fica estático, aguardando que a lista sextupla lhe venha às mãos. Mas, às vezes, o tribunal pode querer abrigar sob a toga um advogado mais achegado. Já aconteceu isso lá atrás. Todos queriam. Todos
esperavam, todos buscavam a aproximação, por exemplo, de Ricardo Antunes Andreucci, uma criatura maravilhosa que já nos deixou. Um dos grandes pecados deste velho criminalista Leite Fernandes é o pecado da sobrevivência. Porque os amigos se vão-se, saem das proximidades, vão às nuvens e o Leite Fernandes fica. Uma memória que praticamente tem 60 anos de advocacia, que viu tudo o que podia acontecer, inclusive a grande mãe. O Paulo Sérgio chama a ordem dos advogados de grande mãe. Durante a ditadura, inclusive, essa pesquisa que a Polícia Federal tem feito nos arquivos da Ordem, esperando-se que seja uma pesquisa direcionada e não violadora do segredo, que deve ser mantido a duras penas, inclusive, pela corporação. Uma das lembranças que o Leite Fernandes tem e da invasão do Conselho Federal da Ordem ao tempo da ditadura, em que a polícia foi lá sim, meteu os tacões no plenário do Conselho Federal. Leite Fernandes estava lá e apreendeu as fitas que a Ordem tinha no cofre, aquelas fitas grandes, aqueles computadores clássicos, vetustos, como este criminalista é hoje. Quem era o nosso presidente? Mário Sérgio Duarte Garcia. Quem era o braço direito de Mário Sérgio Duarte Garcia? Era este Leite Fernandes, bem mais jovem, moço, iniciando aquele caminho pelas redonduras e pelos subterrâneos da Ordem. O que é que a Polícia Federal levou? O que é que aqueles portadores daqueles esculhambados e vetustos tacões, o que a polícia e eles levaram? Levaram fitas contendo inclusive boleros e tangos. Porque o principal já havia sido escolhido e escondido havia muito tempo por Mário Sérgio Duarte Garcia, que era um lord inglês. Morreu faz pouco tempo. Nós o enterramos há pouquíssimo tempo, mas durante anos e anos e anos, toda vez que Paulo Sérgio Leite Fernandes e Mário Sérgio Duarte Garcia se encontravam, Mário Sérgio naquela cadeira de rodas, Paulo Sérgio ajudou a empurrar, vez por outra, toda vez em que se encontravam, Paulo Sérgio cantarolava: "Já não estás mais a mi lado, coração." Isso está naquelas fitas cassete que a polícia política que tem seus antecedentes ruins, sim, porque procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina é que não tem. Então, nossa OAB é hoje muito sofrida, contendo no total 1 milhão de advogados postos no Ministério da Educação, inclusive, em razão de uma perebenta política educacional que nós, da Ordem, não conseguimos evitar ou não tivemos suficiente valentia e masculinidade para impedir que acontecesse aquela podridão que havia no Ministério da Educação e hoje, contendo umas tetas muito suculentas
a essas universidades que se preocupam com o ensino online, alto negócio, porque aqueles prédios portentosos que as universidades tinham, de repente até são transformados em condomínios de luxo, e os professores que são ainda hoje atentos àquilo lá, podem dar suas aulas frente aos computadores, fazendo de conta que o ensino é igual, uma picaretagem que há no Ministério da Educação. E aquilo é protegido, aquilo é fechado, não se sabe o que há lá dentro, não se conhece o quantum de empresas vertendo as suas bífidas tenazes a saber como fazerem no sentido de manutenção daquele expediente quando a pandemia passar. Então nós vamos ter essa arguição no dia 13 de setembro. Quantos candidatos à inscrição, quantos inscritos há? Uns 30. O Leite Fernandes não tem conhecimento disso aí. Como se faz a arguição? Como se procede a votação? Como se escolhe a lista sextupla? Tomara que sejam 6 bons companheiros levados à apreciação do tribunal. E, de repente, o tribunal escolhe entre os 6 3 advogados também respeitadíssimos, como respeitados devem ser aqueles 30 ou mais inscritos à eleição. Que a escolha seja bem feita. Não se sabe como a votação há de ser feita, mas se for questão de eleições, há de ser escolhido ou indicado o sexto, o quinto, hão de ser indicados o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, conduzidos então sim à apreciação imediata do Tribunal de Justiça e depois a escolha pelo governador. Dentro deste contexto, o Leite Fernandes hoje é pura e simplesmente um observador, um sobrevivente. Costuma-se chamá-lo de o Corcunda de Notre Dame, porque sabe tudo, já viu tudo, conhece tudo. Fundou um jornal, Jornal do Advogado, hoje Jornal da Advocacia, em homenagem às nossas eminentíssimas companheiras. Andou por lá em muitos postos. Defendeu muita gente injustamente processada. E hoje apenas olha, apenas observa. Uma qualidade quiçá, mas não toca trombone. Trombone de vara. Toca piano mais ou menos. Aprendeu sozinho. E ainda advoga bastante, examinando o que acontece em volta e rezando para que os nossos 6
colegas sejam bem escolhidos pela classe, porque a justiça precisa sim, e muito, da advocacia lá dentro. E la nave va.